Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, que Maria, nossa Mãe Amantíssima, nos cubra com seu manto de luz e proteção e continue nos permitindo uma reunião de amor e de muita paz. Como a Nina já adiantou, hoje nós passaremos a vocês a palestra preparada pela nossa irmã Estela Mares, a quem nós desde já agradecemos e rogamos a Jesus que envolva a nossa irmã em sua luz. Então vamos lá. O título da palestra de hoje é O Cristo Consolador. Há pouco mais de 20 séculos, uma rajada de vida nova passou sobre a terra. Nascia na obscura povoação de Belém de Judá, o filho de humilde carpinteiro. Jesus Cristo veio à terra para assinalar que os tempos são chegados e que não é dado ao homem permanecer infinitamente na ociosidade e na queda moral. Ele veio a fim de personificar a brandura, o amor e a conformação com os desígnios de Deus. Veio nos ensinar um novo código, o amor ao próximo como a si mesmo. Jesus foi o bálsamo suavizador que Deus derramou sobre a humanidade, para que ela pudesse fortalecer os laços perenes de fraternidade e de paz. O sublime emissário, em sua trajetória terrena, distribuiu luzes para aquele povo que aguardava um guerreiro que abalasse as estruturas do Império Romano. O Messias prometido, que levaria as armas ao reino de Israel por toda a terra conhecida, que os livrasse da dominação romana. E com certeza não reconheceram em Jesus este Messias que as Sagradas Escrituras prometiam. Seu Rei e Redentor não viria em condições tão humildes. Mas Jesus desejava ardentemente reunir todos, mesmo esses belicosos, com vistas a formar um só rebanho sob o cajado de um só pastor. Como nos diz Raul Teixeira no livro Quem é o Cristo, Jesus Cristo não é aquele que veio à Terra destruir as leis divinas. Veio em verdade dar-lhes execução, desarticulando as leis humanas que, em oposição aos preceitos do Criador, ainda semeiam sombras, ainda impõem brutalidade e apoiam a indignidade. E este mestre, que não estava entre nós para derrogar as leis de Moisés, mas sim para dar-lhes cumprimento, foi crucificado, sendo seus seguidores e sua doutrina perseguidos implacavelmente. Mas durante sua estrada entre nós, ensinou o bem, exemplificou o bem e nos orientou para Deus através do amor às suas criaturas. Jesus é o maior médico, maior psicólogo, mestre e maior amor que conhecemos. Fica quase impossível perguntar quando ele teria sido maior no desempenho de sua fulgurante missão. Tais foram os atos de grandeza que aqui ele praticou. Teria sido maior quando, nascendo numa manjedoura, em uma humilde aldeia, nos ensinou a precariedade dos bens terrenos? Teria sido maior quando, às margens do mar da Galileia, convocou humildes pescadores para seus assessores imediatos? Ou quando rogou ao Pai que enviasse novos trabalhadores para a sua seara, pela grande necessidade de obreiros dispostos? Teria sido maior quando proclamou que socorrer os pequeninos da terra, dando-lhes, ainda que fosse, a insignificância de um copo com água fria, significava a conquista de um prêmio nos céus? Ele disse também que não nos chamaria de servos, mas de amigos,
teria sido aqui? Ou teria sido maior quando de suas inúmeras curas? Ou quando do Sermão da Montanha? Dentre as tantas maravilhas, vamos nos fixar em uma, quando de seu encontro com a mulher samaritana. Conta-se que Jesus, depois de dar início à sua vida pública, suas curas e ensinamentos, passou a maior parte de seu tempo na Galileia. Nesta época, a Palestina era dividida em 3 províncias sob domínio de Roma: a Judéia, a Galileia e a Samaria. Com seus discípulos, quase todos galileus, Jesus percorria cidades levando a boa nova. Na Samaria esteve poucas vezes. Os samaritanos recebiam muito mal seus visitantes. Apesar da proximidade das províncias, os que ali viviam estavam separados por preconceitos e divergências religiosas. Os samaritanos realizavam seus cultos no Monte Casarim, onde havia um templo, enquanto o resto do país fazia suas celebrações em Jerusalém. Estava retornando de Jerusalém para a Galileia, quando resolveu pegar um caminho que os faria atravessar a Samaria e, consequentemente, encontrar com os samaritanos. Havia um outro caminho margeando o Rio Jordão, mas Jesus disse aos apóstolos que lhe era necessário passar pela Samaria. Algum objetivo já estava na mente de Jesus. Com o sol muito quente e quase pela hora do almoço, pararam para beber água em um poço. E enquanto os apóstolos iam comprar os alimentos, Jesus ficou ali, sentado na amurada do poço. E eis que uma mulher samaritana chega a este poço para tirar água, alheia a tudo que ali a esperava e distraída na trivialidade de sua vida cotidiana. Vai com seu cântaro vazio para retornar a casa com ele cheio. Simplesmente isso. Mas o imprevisível lhe está esperando na pessoa daquele galileu. Dei-me água, disse Jesus. E ela se surpreendeu, porque pelo sotaque havia de ser da Galileia, mas havia suavidade em sua voz. E ela diz: como me pedes água, sendo você galileu e eu uma mulher e samaritana? E Jesus lhes responde: se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede água, tu terias pedido e eu te teria dado água viva. Ela não entendeu a resposta, mas estava impressionada, pois ele não se importava com os preconceitos. Senhor, não tens com que tirar a água do poço que é fundo. De onde tens, então, esta água viva? E então Jesus emprega um de seus recursos preferidos, a simbologia, para fixar bem a ideia na memória. E lhe diz: quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ao contrário, esta água se tornará uma fonte e jorrará para a vida eterna. E a mulher retorna: mas, Senhor, será tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço do qual nós utilizamos há gerações? E nós sabemos que sim, que Jesus era maior. E ela se sente tocada pelo magnetismo do Mestre. E retoma: Senhor, eu sei que vem o Messias que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo? E Jesus novamente lhe diz: eu sou, eu o sou, eu que falo contigo. E ela teve então a certeza de que tudo o que aquele galileu lhe falava era verdade. Seus conflitos se resolveriam ali, naquele instante. Nunca mais teria aquela sede interior
que a levava a procurar no prazer físico o remédio para seus anseios. Passou a sentir uma emoção, uma plenitude e uma paz jamais sentidas. O cântaro voltou cheio de água do poço, e ela plena de água que mata a sede para sempre. A partir deste dia, passou a divulgar a presença e as ideias de Jesus, dizendo que por quem a nação de Abraão esperava, já estava entre eles em sua sublime missão de nosso Mestre e Consolador. Jesus sabia que ela estava pronta para receber as suas palavras. Por isso tinha que passar pela Samaria. Era um encontro. E assim Jesus acompanha a samaritana a descobrir o desejo da água fresca, a saudade humana de amor e felicidade, a sede do Deus vivo. Só Jesus pode nos conduzir para essas fontes tranquilas. E qual a maior sede, a maior necessidade do ser humano? É a paz. A paz é o tempero da vida. Fica complicado viver sem paz. Procurando por ela, peregrinamos por vários poços. O poço do conforto, o do poder, o da segurança. E conseguimos nesta procura algumas dificuldades, alguma angústia, algum temor, ansiedades. E de poço em poço, vemos que essas águas não matam a sede, ela permanece. O poço bom é Jesus. Ele nos oferece a água viva de seus ensinamentos. Então, podemos pensar que lendo o Evangelho, sabendo que ele nos oferece esta água, está tudo resolvido. Não teremos mais sede. E não é bem assim, não é? Alguns continuarão com sede. Então, esse poço não é tão bom? O poço é bom, sim. O que acontece é que ele está sendo deixado de lado, não está sendo usado como deveria. Tem água no poço, mas será que nós estamos indo até lá buscar? Temos que fazer chegar até essas águas o nosso balde, perdoando ofensas, superando ambições, combatendo impulsos agressivos. Tudo isso faz descer o nosso balde. Essas nossas ações giram a manivela retirando a água. E aí é só tomarmos a iniciativa de beber a água. Nós somos pessoas sede. Temos sede de amor, de verdade, de razões para viver, de paz. Jesus é quem pode saciar essa nossa sede. Ele faz conosco o que fez com a samaritana. Se aproxima de nós na nossa vida cotidiana, partilha a nossa sede e nos promete a água viva que faz brotar em nós a vida eterna. Esse pedido de Jesus por água não é apenas um pedido, mas um apelo silencioso por vezes, que se ergue todos os dias e nos pede para enfrentarmos a sede dos outros. Dei-me água. É o apelo da nossa sociedade, onde a pressa, a corrida ao consumo e a indiferença geram avidez e vazio interior. O Evangelho oferece hoje a cada um de nós a água viva que pode fazer de nós uma fonte de refresco para os outros. Restam as perguntas. Será que eu me preocupo com a sede do outro? Será que eu tenho sede de Jesus? Será que me dou conta de que preciso do seu amor como da água para beber? Herculano Pires, no livro Revisão do Cristianismo, nos diz: Jesus de Nazaré não existiu apenas no passado, existe agora mesmo.
É um existente que se ombreia conosco nas ruas e nas praças, nos locais de trabalho e nos locais de sofrimento. Não está mais pregado na cruz romana pela impiedade judaica. O conceito filosófico de existência em nossos dias não é o da vida comum dos homens, que só andam a sustentar o corpo. A existência, dizem os filósofos, é subjetividade pura nos rumos da transcendência. Jesus de Nazaré se fez subjetividade na consciência do mundo. Seus ensinos balizam a elevação da Terra em direção aos mundos superiores. Mas para que sejamos dignos disso, temos que restabelecer a verdade sobre Jesus e a legitimidade do cristianismo. Nenhum outro caminho existe para o mundo nesta encruzilhada decisiva da história. Só dois caminhos se cruzam neste momento: na carne angustiada da terra, o da mentira em que estamos e o da verdade traçado pelo Cristo. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, um final de ano e um Natal de muito amor e luz com Jesus sempre. Uma boa tarde a todos.